Pessoal, há vários dias eu tenho visto que as ações da Klabin vêm caindo ali vertiginosamente, assustando muita gente do mercado, inclusive a mim. Eu fui procurar saber o que está acontecendo e trouxe para a gente um resumo super relevante dos dados de Klabin, dados do mercado, e para reforçar nossa tese de investimento aqui em ações nesse universo da renda variável. Então é importante que você fique nesse vídeo até o final para a gente concluir juntos aqui a nossa tese de investimentos e para você ver se cabe ali junto com os seus pensamentos, né? Tá bom? Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, bora pro vídeo. E desde 9 de abril de 2024, as ações de Klabin vêm acumulando uma queda expressiva de 11,5%. A ação essa que já chegou a custar R$ 4,61, atualmente está custando R$ 4,08. Mas quando a gente olha não só para Klabin, mas para a Bolsa de Valores como um todo, a gente percebe que do início do ano para cá, o Ibovespa vem acumulando uma queda de 7,9%. Ano passado chegou a fechar ali mais de 134 mil pontos e agora está com 122 mil pontos, sendo que o esperado era chegar nas margens de 150 mil pontos. Lembrando que o Ibovespa reúne as ações mais negociadas da Bolsa de Valores. Então a gente pode perceber que não só Klabin, mas sim várias empresas têm acumulado uma queda expressiva e a gente precisa definitivamente entender o porquê dessa queda. Afinal de contas, no início do ano esperava-se tanto das ações do Ibovespa, esperava-se tanto das nossas empresas e elas estão performando menor do que aquilo que a gente pensava, né? Isso, pessoal, a gente deve aos famosos dados econômicos dos Estados Unidos que estão em desaceleração. Essa queda de juros lá que vem demorando a acontecer favorece os investimentos de renda fixa lá. Mais uma vez, o investidor prefere alocar o dinheiro dele lá nos Estados Unidos, que tem um valor em dólar, tem um capital mais seguro, tem uma moeda muito forte, do que colocar o dinheiro aqui num país emergente como o nosso Brasil. Então isso faz o quê? Faz o dinheiro sair daqui, migrar para os Estados Unidos e com isso a valorização das nossas empresas vai lá embaixo. E tende-se a demorar também esse reajuste, porque percebe-se um desaquecimento da economia dos Estados Unidos. Então isso torna-se um momento um pouco mais turbulento para o investidor exterior colocar dinheiro aqui no Brasil, tá? Isso também vem em dados aí favorecendo a alta do dólar. Então, quando o dólar está mais alto ou a nossa moeda está desvalorizada, o gringo vai lá e coloca mais dinheiro nas ações de renda fixa dos Estados Unidos, tá? Também tem os dados aqui para as empresas de commodities, que Klabin está incluída nessas ações de commodities, que é o desaquecimento também da China, tá? Então a China em desaquecimento, ou seja, crescendo menos do que aquilo que se precisava ou se esperava, faz com que também as nossas commodities em geral fiquem mais desaquecidas. Então a gente exporta menos e se exporta menos, se vende menos. E se vende menos, as empresas lucram menos e pagam menos dividendos, e assim o investidor fica mais desanimado também. Até o Canadá está passando por um momento mais complicado da economia, só para você ter ideia. Então, quando a gente traz aqui, esses dados são importantes, casando a queda do Ibovespa, a queda de Klabin, com a queda também do fluxo estrangeiro, que está maior nesse mês de maio de 2024, aqui mostrando essa queda expressiva que você está vendo aí no gráfico, esse quadradinho azul. Ou melhor dizendo, esse retângulo azul aí está bem maior do que o do mês passado, né? Então percebe-se que de 2024 mesmo, desde o início do ano, essa queda vem mais acentuada. A gente percebe os investidores aí tirando mais dinheiro da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Se a gente olha também um outro ETF, um outro índice, o CMDB11, que ele nessa carteira desse ETF, ou desse índice, reúnem todas as commodities brasileiras que estão incluídas, Suzano, que estão incluído Klabin também, né? Falando desses dois nossos únicos setores aqui, a gente percebe uma queda também de 2,83%. Desde o início do ano. Então, as ações de commodity em geral têm mostrado um alto desaquecimento. Isso reforça a nossa tese de que fica menos atrativo para o investidor investir em commodity, inclusive nas ações aqui de Klabin. Tem outros patamares também importantes para a gente colocar na mesa aqui, que é também o nosso juros brasileiro, né? Então, o Tesouro Nacional ele está muito atrativo. Os ativos de renda fixa ele tem se tornado até mais atrativos do que os ativos de renda variável quando a gente olha um espaço de curto tempo, quando a gente compara ações de renda variável e renda fixa, tá?
A gente vê o Tesouro Pré-Fixado pagando 12%, a gente vê o IPCA mais 2045 pagando 6,16%, né? O IPCA mais 6,16%, e tem até o IPCA longo, que é de 2055, a data final, 6,14%. Então, quando a gente analisa o custo de oportunidade, a gente percebe que o quê? Para alguns investidores falam, eu prefiro alocar o meu dinheiro a 6, IPCA mais 6,16, ou seja, eu vou aproveitando a correção da taxa de juros e ainda recebo um bônus por emprestar dinheiro para o governo, que é mais seguro do que investir em ações que podem variar o patrimônio, o investidor vai na renda fixa. Então, isso desaquece mais ainda o mercado de renda variável e Klabin está dentro desse mercado de renda variável, né? Mas todas essas visões, apesar dos investimentos de renda fixa e IPCA mais serem de longuíssimo prazo, essas visões, essas concentrações, essa saída de capital são muito curto prazo, tá? Então, quando você analisa esse curto prazo, pode ser que você se confunda se vale a pena ou não investir na bolsa de valores, ou se você às vezes fica aí meio inseguro, se você está perdendo uma grande oportunidade de investir na renda fixa também, aproveitando o IPCA mais, tá? Quando a gente olha só para a Klabin especificamente, a gente percebe que apesar dessa queda nesse trimestre, desde o início do ano, nos últimos 6 meses, a gente vê que é uma empresa que vem crescendo muito as suas receitas. E quando está crescendo as receitas também, mais ondulatoriamente, estão crescendo os seus lucros, tá? E as teses de investimentos também mais fortificadas ali dos gestores de Klabin. Então a gente vê que é uma empresa que tem retornado um certo capital para o investidor, mas a longo prazo, quando ele enxerga esses momentos de queda como oportunidade. Se a gente for olhar desde 2008, o Klabin entregou uma rentabilidade de 301%. É uma rentabilidade bastante interessante se você é um investidor de longo prazo, tá? Um outro ponto que pode ter desanimado um pouquinho os investidores de Klabin também é porque, devido a essa nova fase de investimentos que Klabin está passando, né, com essa alocação de capital, ao invés de distribuir muitos dividendos, vai distribuir um pouco menos de dividendos, mas investir mais para crescer mais. Isso desanima algumas pessoas, alguns investidores, e faz com que as ações percam um pouco de valor também, tá? Oportunidade para uns, desespero para outros. Então a gente percebe que em 2022 ela chegou a pagar quase 7% de dividend yield. Ano passado pagou de 5,7%, agora está projetando-se para 5,3%. Então essa incrível pagadora de dividendos que todo mundo falava está deixando de ser tão incrível assim ao olhar de alguns investidores, tá? Então isso faz o dinheiro migrar, né? Se a gente vê para a Klabin 4, né, KLBN 4, 2022 pagou 30 centavos de dividendo, 2023 27, agora já a gente está quase caminhando para o meio do ano, pagou só 9 centavos. Então isso vem fazendo o quê? Fazendo as cotações despencarem, tá? Outro dado importante também que desanima alguns investidores é o seguinte, é que quando a gente olha o lucro que ela deu dos últimos 12 meses, com o preço que está valendo a sua ação, a gente percebe que está com um valor meio que trocado, né? A cotação está maior do que o lucro e não deveria ser assim. Então isso força-se a ação se ajustar para baixo. Teoricamente, para o lucro que ela está fornecendo ultimamente, ela deveria estar abaixo dos R$4, coisa que está caminhando para acontecer. Por isso que esse preço vai se ajustando com o passar das semanas. Isso não quer dizer que a empresa é uma empresa ruim, uma empresa péssima, que perdeu seus fundamentos. São só dados de, mais uma vez, um reforço dos ciclos de mercado que a gente tem que aproveitar. E o mais difícil de se conectar a isso é o ciclo de commodities, tá? Se a gente pega o primeiro trimestre de 2024 para a Klabin, não foi tão favorável também. Isso faz as ações despencarem. Menos 8% de receita líquida comparado com o trimestre de 2023, né? E também queda bruta no seu EBITDA ajustado de menos 15% comparado com o ano passado, e a margem também 3% menor, né? Antes era 40% e 37% de margem EBITDA, tá? Tudo isso faz a empresa se tornar com um olhar mais pessimista, né? O mercado vê Klabin com um olhar mais neutro, meio cauteloso, então isso faz as ações despencarem, né? E trazendo um pouquinho dos dados fundamentalistas, a gente percebe que um dado que eu gosto de destacar, que é uma justificativa para esse ajuste de preço. Eu não acho que nem é uma queda expressiva, eu acho que é só um ajuste de preço porque estavam se alvoroçando demais
as ações de Klabin, né? Ela não, teoricamente, para aquilo que ela entrega, ela não valeria na casa dos R$6, né? A gente percebe isso quando a gente olha o quanto que ela está negociando o seu PL, né? Está em 9,1, valor bem justo, né? 9 vezes aquilo que ela está lucrando. E o seu EV/EBITDA, que é bem interessante. O EV/EBITDA de Klabin hoje está em 7,6. Tá? O EV/EBITDA é o EV, que é o valor de firma, e o EBITDA, que é a sua geração de caixa. O investidor analisa o quanto de caixa que ela gera pelo valor que ela tem. Então, em quantos anos essa geração de caixa pagaria a própria empresa? 7,6 anos, tá? Então, isso abaixo de 7 é um valor mais atrativo para a maioria dos investidores. Então, acredito que o preço esteja se ajustando a esse novo EBITDA, tá? Então, se ela sobe muito essa capacidade de geração de caixa, o EV/EBITDA diminui, né? Então, tornando-se mais atrativo, tá? E outro ponto também que faz alguns investidores serem mais pessimistas com o Klabin é na questão do seu ROI, né? O ROI dos últimos anos, né, 2022 e 2023, foi de 49% e 25%, e agora está com o ROI entregando ali nos últimos 12 meses de 22,1%. Então, essa queda desse ROI, apesar de ser um ROI atrativo, faz as ações se ajustarem. Não é que a empresa perde valor, é que as cotações elas se ajustam para aquilo que a empresa está valendo no momento, ou daqui para os próximos trimestres, né? Então a gente tem um cenário onde a gente tem essas explicações sobre o mercado mundial, ou seja, taxa de juros dos Estados Unidos, a gente tem desaquecimento na China, desaquecimento no Canadá, as empresas de commodity em geral lucrando um pouco menos, a gente tem para o lado do Brasil, o fiscal muito desajustado, a gente tem um Tesouro Nacional muito mais atrativo, isso faz o Ibovespa cair, faz as ações de Klabin cair, e quando a gente abre uma janela a longo prazo, ou seja, nos últimos 5 anos, até que nem tão longo é assim, será que foi realmente desvantajoso quem investiu em Klabin? A conclusão final é de que quem investiu em Klabin nos últimos 5 anos, né, nem no longo prazo, nos últimos 5 anos, teve uma rentabilidade de quase 100%, 99,7%, contra o Tesouro IPCA, que é o classificado aqui como IMAB, que rendeu só 43%, e o Bovespa, tadinho, 25,9%. Então a escolha e o momento certo de você entrar no ativo vai ajudar muito na sua rentabilidade quando você olha num cenário bem longo prazo, tá? Então eu penso que particularmente eu, Gustavo, não sendo caracterizado recomendação de investimento, nem de compra, nem de nada, acho muito vantajoso esse ajuste que a Klabin vem fazendo com as ações ficando um pouco mais baratas. Se a gente olha aqui na minha carteira do canal, que a gente investe toda semana, a gente tem 85 ações de Klabin num preço médio a R$ 4,25, hoje custando R$ 4,07, eu acumulo uma rentabilidade negativa de 4,29%. Se eu aproveito esse cenário e compro mais ações de Klabin a esse preço, a média do meu preço diminui e a minha rentabilidade negativa aumenta, né? Então não fico 4,29%, eu fico um pouco menos. Isso no futuro faz a minha rentabilidade subir, assim como subiu de Caixa Seguridade, que eu comprei a 11 e hoje está custando 14,80. Entendeu qual que é a filosofia do investimento em ações a longo prazo? A gente sabe que, por todos os vídeos que a gente tem feito aqui, que Klabin é uma empresa excelente para se ter numa carteira previdenciária. Não só eu falo isso por experiência própria, mas de acordo com as análises de vários analistas de mercado e várias sugestões de carteira previdenciária. E a gente tem que aproveitar esses momentos de mais pessimismo do mercado e não sair correndo como um investidor gringo. Afinal de contas, ele mexe bilhões e trilhões. A gente aqui está com poucos reais, né? Então a gente aproveita esse momento onde ele largou as ações de lado, a gente vem e compra essas ações, guarda pra gente na nossa carteirinha aqui e fica recebendo os dividendos dela. Isso daqui a 10 ou a mais 5 anos, imagina se daqui a 5 anos, Klabin ter outra rentabilidade de 100%, a gente vai estar ganhando bastante, certo? Então espero que eu tenha tirado as suas dúvidas e o seu medo. E se você gostou desse vídeo, eu peço para que você deixe o like aqui para mim, muito importante o seu like, mas mais importante é a sua inscrição se você não é um inscrito aqui do canal, ainda mais se você ativar o sininho, eu vou ficar mais feliz ainda, porque eu já faço vídeo, você já recebe e todo mundo fica feliz e informado do mercado financeiro, tá bom? Comenta aqui para mim se você tem Klabin na carteira e se nesse preço você compraria, tá? Eu preciso desse comentário, eu gosto muito quando vocês comentam aqui, eu sempre respondo, tá certo? Te vejo no próximo vídeo, até mais.